Pode alguma coisa no espaço fazer com que animais nasçam com duas cabeças? Por que os guerreiros mais destemidos que nosso planeta já viu ficaram imobilizados por uma luz ardente no céu? Como Colombo usou o conhecimento secreto dos céus para enganar a morte no Novo Mundo? Nossos antepassados viram um universo cheio de maus presságios. Mas o que eles estavam realmente vendo? E como o medo desses objetos do céu mudaram a história? Antigos mistérios, obscurecidos nas sombras do tempo. Poderão eles agora ser finalmente resolvidos observando-se os céus? A verdade está lá em cima, escondida entre as estrelas, em um lugar que chamamos de... O Universo. Mistérios Revelados. Para nossos antepassados, os céus estavam repletos igualmente por maravilhas e terror. Maus presságios vindo do alto mudaram a história da humanidade muitas vezes. Quatro séculos antes do nascimento de Jesus, é um tempo de guerra. Atenas contra Esparta. E dessa vez é pra valer. O domínio do mundo antigo está em jogo. Milhares de guerreiros corajosos, centenas de navios no mar. Todos em posição, esperando pelo comando de seus líderes para trazer o inferno para a Terra. E então, um presságio, uma estranha luz no céu. Um objeto ardente que disseram ficar visível por 75 dias, enquanto os dois lados observavam e esperavam nervosamente. É um presságio. Mas o que isso significa? E que objeto é esse? Os espartanos criaram uma estratégia. Eles enviam um mensageiro até os gregos, dizendo que com um presságio tão ruim sobre suas cabeças, a batalha teria que esperar. Conforme os dias viraram semanas, os gregos acreditaram que nenhum ataque aconteceria. Então é quando os espartanos atacam. Um ataque sorrateiro. Dizimando os gregos e marcando o início do fim da Guerra do Peloponeso, de quase 30 anos. O resultado final é assombroso. Mais de 3.000 homens gregos capturados e mortos no ato. Não poderia ser mais claro. Para os gregos, a derrota foi uma prova definitiva que os deuses gregos enviaram o objeto no céu como um mau presságio. Se você está no meio de uma guerra e você vê um presságio nos céus, isso quer dizer alguma coisa ruim. É alguma coisa com que se preocupar. Mas o que era o objeto no céu que levou ao fim quase 30 anos de guerra? Um relato do objeto descreve um objeto flamejante de grande tamanho, como se fosse uma nuvem em chamas, sem parar num lugar, mas movendo-se de forma intricada e irregular. Os gregos antigos poderiam estar descrevendo um meteoro? Também conhecidas como estrelas cadentes, os meteoros fazem um espetáculo ardente quando atravessam o céu. Mas como, na verdade, são pequenas rochas de poeira queimando conforme caem na atmosfera, os meteoros não duram muito tempo.
Eles ficam visíveis por alguns segundos, não dias ou meses, como os gregos descreveram. Os asteroides demoram mais para atravessar o céu, mas, por serem escuros, quase nenhum deles são visíveis a olho nu. O que os gregos antigos poderiam ter visto, no entanto, era um cometa. Criadores de mitos temem cometas porque eles permanecem no céu por semanas, até meses por vezes. A ideia de ver um cometa por 75 dias, eu poderia acreditar. Em média, apenas um cometa brilhante é visível a olho nu a cada década. Isso significa que a aparição de um no céu teria sido um evento raro e extraordinário para os antigos. Os cometas são feitos de materiais que encontramos facilmente aqui na Terra. Eles são em grande parte formados por gelo seco, dióxido de carbono congelado como o que exalamos, assim como água, um pouco de material orgânico, amônia, não muito diferente do que existe em produtos de limpeza, e até silicato, como na areia da praia. Quando você mistura todos esses ingredientes juntos, você tem a receita de um cometa. Quando os gregos antigos descreveram uma nuvem flamejante no céu, é isto que eles estavam vendo? Um cometa? Mudando sua posição no céu quase toda noite, mais rapidamente do que qualquer coisa que tinham visto? E o que dá a esses objetos gelados a aparência flamejante que assustou os antigos? Um resumo simplificado. Um cometa tem duas partes. Ele tem a parte sólida e uma longa cauda. Quando as pessoas falam sobre a cauda do cometa, estão, na verdade, falando de duas caudas. Sabe, um cometa tem uma cauda de poeira, o material, as partes sólidas, as partes geladas liberadas pelo cometa, e uma cauda de íons, material ionizado, do cometa, afastado pelo vento solar. As caudas do cometa possuem formatos e tamanhos diferentes. Mas elas também têm uma coisa em comum. A cauda aponta para a direção contrária ao Sol. Não importa em qual parte de sua órbita o cometa está. Conforme os cometas aceleram para a parte interna do sistema solar, eles lentamente aquecem com o calor do Sol. Conforme esquentam, eles formam uma cauda incrível que não segue atrás deles, como muitas pessoas pensam. No entanto, ele é impulsionado pela radiação do Sol. Como somos capazes de ver que aquela cauda depende de onde estamos em relação ao Sol e o cometa. E, às vezes, essa cauda se expande de tal forma que o cometa voa para longe do Sol. Ele voa para a sua própria cauda. Os cometas podem guardar a resposta de uma das questões mais essenciais sobre nosso planeta. Na Terra, onde tem água, tem vida. Mas de onde essa água veio? Muitos sugeriram que a água nos oceanos da Terra foi entregue por cometas que colidiram no planeta. Outros acreditam que a água pegou uma carona dentro de asteroides rochosos. Qual teoria está correta? Chega Rosetta, uma missão projetada para pesquisar e depois pousar uma sonda espacial no cometa. Rosetta e seu robô chamado Philae rastrearam um cometa conhecido como 67P, depois de uma jornada de 10 anos pelo espaço. Então, como você chega em um cometa? Rode ao redor do nosso sistema solar várias vezes, incluindo um voo arriscado com baixa altitude a menos de 320 quilômetros acima da superfície de Marte. Então, pise no freio. Depois de estabelecer uma órbita estável do cometa, o robô Philae foi lançado e o mundo assistiu e esperou. A gravidade no cometa é tão baixa que a tração na espaçonave não passava do peso de um pedaço de papel em sua mão.
O robô tinha que ser equipado com arpões que ajudariam a fixá-lo na superfície do cometa. Quando não foram acionados, o robô, na verdade, quicou, fazendo com que tenhamos não apenas um dia para o primeiro pouso em cometa, mas também o segundo. Infelizmente, quando Philae finalmente se estabilizou, ele estava parcialmente na sombra de um despenhadeiro. Isso significava que os painéis solares estavam apenas recebendo aproximadamente 1h30 de luz solar, ao invés de 6 horas do que estávamos prevendo que receberiam. Porém, a equipe da Rosetta utilizou todos os seus instrumentos de uma vez, tentando obter o máximo de dados que possivelmente conseguiria antes que o robô ficasse sem bateria. Apesar da má sorte, a missão Rosetta foi capaz de fazer uma descoberta significante. Parece improvável que um cometa como este trouxesse água para nosso planeta. Seu vapor tem uma mistura química diferente do que vemos na Terra. Restam os asteroides como a fonte mais provável de água. Uma descoberta importante que poderia gerar décadas de debate. Mesmo se os cometas não trouxessem água aqui, eles carregam com eles várias crenças, superstições e presságios como nada mais no céu noturno. Os antigos estavam certos de que havia um cometa no sistema solar com o poder de causar o nascimento de animais com 2 cabeças? E o mesmo cometa poderia acabar com toda a vida da Terra? Normandia, França, no ano 1066. Um grande exército se prepara para uma invasão que poderia mudar o curso da história. Eles são soldados normandos franceses, descendentes de vikings e guerreiros, e são liderados por um homem que ficará conhecido como Guilherme, o Conquistador. O exército de Guilherme está em marcha inspirado por um presságio no céu noturno. E é uma visão e tanto. Onde havia apenas estrelas e planetas comuns, agora, à vista há um objeto 4 vezes maior no céu do que Vênus e com 1/4 do brilho de uma lua cheia. Os normandos assumem que a aparência do cometa e a perturbação nos céus como um presságio de que Deus estava zangado com o inimigo deles, o rei inglês Haroldo. Cometas são associados com a morte de reis porque os cometas permanecem nos céus. Os meteoros vão e vêm, mas os cometas permanecem nos céus, sinalizando que os deuses estão furiosos com o rei e que o rei deve morrer. 14 de outubro de 1066. Os normandos atravessaram o Canal da Mancha e atacaram o rei Haroldo e suas tropas na Batalha de Hastings. É hora de lutar. E para milhares de homens, hora de morrer. Quando a batalha finalmente termina, 6.000 homens estão mortos, mais ingleses do que normandos. Isso inclui o rei Haroldo, cujos conselheiros o haviam alertado que o objeto era um mau presságio. E deu certo. Os normandos ganharam, os anglo-saxões perderam. A história do mundo da língua inglesa mudou para sempre. A batalha e o presságio sobrevivem numa obra de arte famosa. A tapeçaria de Bayeux é uma obra de arte inacreditável. Tem 70 metros de comprimento e conta toda a história da invasão. Mostra a travessia do Canal da Mancha, os mostra na batalha, mostra a muralha dos escudos dos anglo-saxões, mostra até o rei anglo-saxão morrendo com uma flecha em seu olho. E lá, flutuando no ar, está o presságio que deu início a tudo. Não um cometa qualquer, é o cometa Halley. O cometa Halley foi registrado por astrônomos chineses e em tábuas de pedras antigas, datando milhares de anos. O cometa passa pelo Sol uma vez a cada 75 ou 76 anos, fazendo dele o único cometa visível a olho nu que você pode ver 2 vezes durante a vida. Parece que toda vez que o cometa Halley passa pela Terra, ele interfere em nossa história.
Os suíços antigos pensavam que o cometa Halley era um presságio tão ruim que o culpavam por tudo, desde terremotos até o nascimento de animais de duas cabeças. Seguindo sua aparição em 1456, dizem que o Papa excomungou o cometa, achando que era um mau presságio para os soldados cristãos combatendo o Império Otomano. Mas o medo do cometa Halley é apenas superstição ou ele poderia realmente causar o Armagedon terrestre? Imagine, 27 de novembro de 2061, quando astrônomos amadores se reúnem para olharem o cometa Halley, notícias surpreendentes são confirmadas. Houve uma mudança na órbita do Halley e ele dirige-se diretamente para a Terra. Se um cometa gigante fosse colidir com a Terra, isso acabaria com o seu dia. Em primeiro lugar, haveria um lampejo ofuscante de calor viajando na velocidade da luz, radiação infravermelha, radiação de calor saindo. Alguns segundos depois, uma onda de choque. Uma onda de choque viajando quase na velocidade do som, pulverizando tudo no seu rastro. E depois disso, talvez nós teríamos um tsunami vindo até você. Lembre que o cometa Halley tem aproximadamente 32 quilômetros, quase o tamanho de Manhattan. Mas o objeto que destruiu os dinossauros 65 milhões de anos atrás tinha apenas 9 quilômetros. Então, se o cometa Halley colidisse com a Terra, não seria apenas um destruidor de cidade, seria um destruidor de planeta. Mesmo hoje, temos a tecnologia para rastrear e fotografar o cometa Halley em cada ponto de sua órbita. No futuro, há tempo para elaborar um plano para salvar a humanidade. Se temos um cometa e estamos seguindo sua órbita por muitos e muitos anos e sabemos com muita precisão e podemos prever a colisão com a Terra, décadas de antecedência, então podemos ser capazes de fazer algo com o cometa antes de colidir com a Terra. Você pode enviar uma espaçonave lá e arrastá-lo um pouco para que, aos poucos, nós desviássemos de tal forma o cometa que ele não colidisse com a Terra. Os cometas verdadeiramente perigosos são aqueles que nunca vimos antes. Objetos com órbitas tão longas que eles aparecem uma vez a cada 1000 ou 10.000 anos. Para um cometa aparecendo pela primeira vez nos arquivos da história, não há essencialmente nada que possamos fazer com a tecnologia de hoje. Temos alguns meses de alerta, talvez um ano no máximo. Não sabemos a trajetória muito bem. Não podemos enviar a espaçonave. Então, sinto em dizer que se houvesse um cometa gigante com o nome da Terra escrito nele, vindo em nossa direção pela primeira vez, é adeus mundo cruel. Sinto muito. Um presságio muito ruim que, na verdade, chega a acontecer. Se um cometa desconhecido estivesse aproximando da Terra pela primeira vez na história, está definitivamente vindo rápido. Visualizar o movimento de um cometa em sua órbita é um pouco como visualizar o movimento de uma bola sendo jogada no ar. Começa se movimentando bem rapidamente, diminui no ápice e acelera em direção ao chão. Isto é, na verdade, uma órbita parcial. Vamos olhar uma órbita completa. Então, conforme o cometa se distancia do Sol, está se movendo bem rapidamente, até que, com a influência gravitacional do Sol, diminui, atingindo o ápice, um ponto que chamamos de afélio. A partir desse ponto, acelera em direção ao Sol, retornando à sua posição original. Com nosso entendimento recém-descoberto dos perigos que se escondem no sistema solar, temos que estar cientes que alguns desses maus presságios realmente acabam tendo efeitos terríveis nos humanos da Terra. Enquanto nossos antepassados temiam os cometas, eles estavam ainda mais aterrorizados com outro mau presságio no céu. Um que chega com uma sombra repentina e o terror do dia se transforma em uma noite sem fim. No século X, um grupo de vikings está no topo do mundo. Eles partiram de onde agora chamamos de Noruega e estão em direção às Ilhas Shetland, na costa da Escócia moderna.
E enquanto eles podem estar prontos para qualquer coisa que o Mar do Norte pode trazer para eles, nada pode prepará-los para o que está acontecendo no céu setentrional. 1 minuto, luz do sol. De repente, uma sombra começa a encobrir o sol. O que está acontecendo? A mitologia nórdica fala sobre lobos gêmeos que rastreiam o sol e a lua. Quando eles os pegam e os devoram, isso sinalizará o início do Ragnarok, o fim de todas as coisas. Para um viking, a questão que ele deve enfrentar é simples, porém assustadora. É isto? Com o sol do meio-dia escurecendo a cada segundo, este é o fim do mundo? Os vikings não eram os únicos povos antigos que usavam criaturas para explicar o inexplicável. Na antiga China, pensava-se que um dragão devorou o sol. Este é o mau presságio que é um eclipse solar. Historicamente, na China, as pessoas saíam e batiam vasilhas porque acreditavam que o eclipse solar era um mau presságio de um dragão devorando o sol. E ao bater vasilhas, eles assustavam o dragão. No caso de um eclipse solar total, na verdade fica razoavelmente escuro. Pode durar vários minutos. Você não sabe se o sol vai retornar. Você poderia enlouquecer com incerteza sobre o seu futuro e certamente as culturas antigas reagiriam por vezes de forma muito negativa a um eclipse. Haveria assassinatos em massa. Tudo poderia acontecer, o caos poderia reinar. Em 585 a.C., um conflito de 6 anos, próximo da Turquia de hoje, vira um caos quando o dia vira noite. Há evidências de que em 28 de maio de 585, uma batalha entre os mídios e os lídios foi interrompida devido a um eclipse solar. Eles estavam no 6º ano se enfrentando e, perto do pôr do sol, um eclipse solar aconteceu. O campo de batalha fica silencioso quando todos os envolvidos olham para o céu. E eles disseram, os deuses estão nos dando um sinal, não deveríamos lutar. Então fizeram uma trégua e até ofereceram seus próprios filhos e filhas para o outro lado para o casamento. Foi uma coisa boa, mesmo que inicialmente se pensasse ser um mau presságio. Então, o que realmente está acontecendo durante um eclipse solar? Um eclipse solar ocorre quando a Lua fica exatamente ou quase exatamente entre a Terra e o Sol. Então a Lua bloqueia parte ou todo o disco do Sol. E o Sol é tão importante em nossas vidas que a ideia de que algo está acontecendo na frente dele e o está encobrindo seria simplesmente um evento extraordinário. Então você pode imaginar que isso criaria medo. Ou talvez seria interpretado como um sinal de que alguma coisa terrível aconteceria. Mas nada disso importaria. Eclipses na Terra não seriam possíveis sem uma coincidência incrível. Uma que não é duplicada em nenhum outro lugar no nosso sistema solar. O Sol e a Lua, por acaso, têm o mesmo tamanho aparente em nosso céu. Isso porque enquanto o diâmetro da Lua é aproximadamente 400 vezes menor do que o do Sol, a Lua está 400 vezes mais perto de nós. É um acidente celestial o disco da Lua cobrir o disco do Sol. E então, esses eclipses têm fascinado astrônomos por milhares de anos. O alinhamento perfeito da Lua da Terra torna os eclipses possíveis. Mas este será sempre o caso? Ano após ano, polegada por polegada, a Lua está se distanciando da Terra. Algum dia, no futuro distante, a Lua não bloqueará mais completamente o Sol. A Lua continua a se afastar da Terra, aparecendo cada vez menor no céu.
Significa que em aproximadamente meio bilhão de anos, eclipses solares totais não vão ser mais possíveis. Então, vivemos em uma época especial onde podemos apreciar a beleza do que os antigos achavam ser maus presságios. E agora os compreendemos e podemos apreciá-los por sua beleza e por serem realmente raros. Nossos antepassados também viram eclipses lunares como um mau presságio. Um eclipse lunar profetizou fome e doenças segundo os chineses. No Japão, os eclipses lunares eram associados a terremotos e significavam que desastre estava a caminho. Mas a ciência apoia esta superstição? Se o céu ficar preto, o chão vai tremer e rugir? Os antigos observavam cautelosamente o céu noturno, onde mudanças repentinas podem predizer a destruição iminente. O desaparecimento da Lua em um eclipse lunar total infligiu medo em nossos antepassados. Mas também, como alguns acreditaram, causaram terremotos. Algumas pessoas no Japão, em especial, pensaram que eclipses lunares totais causaram terremotos maiores ou mais frequentes. Então, eclipses lunares eram maus presságios por essa razão. 21 de dezembro de 2010. Pela segunda vez nos últimos 2 milênios, um eclipse lunar acontece no dia do solstício de inverno. No Japão, um terremoto de intensidade 7,4 provoca alertas de tsunami ao longo da costa. 30 anos antes, um terremoto de 7,7 matou 25 mil pessoas no Irã, apenas algumas horas antes do começo de um eclipse lunar total. Poderia ser que quando o Sol e a Lua estão em alinhamento perfeito, suas gravidades combinadas têm influência suficiente na Terra para provocar terremotos mortais? A verdade é que se você observar estatísticas de longo prazo, você não vê isso. E fisicamente não podemos pensar em uma razão porque um eclipse lunar total ou um eclipse lunar parcial causaria mais terremotos. É pura besteira. Um eclipse lunar acontece quando a sombra da Terra encobre a Lua. Se o desaparecimento da Lua não fosse aterrorizante o bastante para os olhos antigos durante alguns eclipses, a Lua, na verdade, muda de cor. Quando nossa Lua passa pela sombra da Terra, ela pode ficar vermelho sangue. Para os antigos, esse era um mau presságio. Da perspectiva da Lua durante um eclipse lunar total, a Lua está recebendo a luz do Sol, de todo o nascer do Sol e do pôr do Sol da Terra. E essa luz é predominantemente laranja ou vermelha, viajando por esse ar, poeira e todo o resto da atmosfera. Tão assustadores como eram, alguns observadores dos céus finalmente perceberam que os eclipses eram previsíveis. Presságios no céu são algo que você pode fazer uso. Se você tem um maior conhecimento de eclipses, você pode usá-lo. Uma pessoa que tirou vantagem desse conhecimento foi o renomado explorador Cristóvão Colombo. Em 1502, Colombo e sua tripulação ficaram presos na Jamaica e a comida estava acabando. E os nativos, basicamente, não estavam mais pensando que havia algo especial e divino, sabe? Eles estavam perdendo sua força. Dizem que Colombo tinha acesso ao Almanaque Perpétuo, que continha mais de 300 páginas com tabelas, mapas e previsões de eclipses. Colombo, por acaso, sabia que havia um eclipse lunar total se aproximando na próxima noite. E ele disse aos nativos que, se não continuassem a abastecer de comida, a lua desapareceria. Com certeza, na noite seguinte, um eclipse lunar aconteceu mesmo, como previsto por Colombo. E isso elevou sua sabedoria aos olhos deles. E no dia seguinte começaram a fornecer mantimentos e serviços mais uma vez. Foi dito que todo conflito é baseado em decepção. E alguns dos maiores líderes militares do mundo usam decepções baseadas em eclipses lunares.
Dizem que o famoso T.E. Lawrence, mais conhecido como Lawrence da Arábia, cronometrou seu ataque em Aqaba com um eclipse lunar. Turcos muçulmanos defendendo a cidade estavam distraídos na noite do eclipse. Como era sua tradição, eles estavam ocupados fazendo barulhos, atirando com rifles e batendo vasilhas com um esforço para resgatar a lua. Usando seu conhecimento da ciência e superstição, Lawrence e seus guerreiros árabes foram vitoriosos, tomando a cidade sem perder um único homem. 20 de setembro, 331 a.C. Alexandre o Grande está em menor número e seguindo para a derrota pelas mãos do imperador Dário da Pérsia. Alexandre o Grande era muito inteligente. Há um eclipse lunar. Você sabe que é um presságio de alguma coisa. Você não quer que seu próprio exército fique desanimado. Então, ele usou o eclipse como um golpe de marketing. Conforme a lua brilha vermelho sangue, a arma secreta de Alexandre entra em ação. E o grande líder lança um plano desesperado para se salvar, salvar seus homens e seu império. No mundo antigo, maus presságios dos céus eram explorados para mudar a história. Em um campo de batalha na Mesopotâmia, Alexandre o Grande transforma um eclipse lunar em uma arma de medo. Alexandre o Grande espalhou a notícia através dos seus astrólogos de que o eclipse lunar significava que os persas iriam perder. Seus homens se encorajaram. Eles se certificaram de transmitir esta mensagem para o exército inimigo. Eles perdem coragem. É um golpe fantástico no fato de enfraquecer o moral do inimigo. É o que os ajuda a ganhar a batalha. O mau presságio, unido à superioridade tática de Alexandre, é um golpe devastador contra os persas, conforme Alexandre tem sua vitória e entra para a história. Quase 300 anos depois, outro presságio faria parte da traição e assassinato mais notórios da história. De um cume nas montanhas no norte de Roma, observadores se reúnem e assistem com temor conforme um ponto vermelho surge no céu noturno. A data: 15 de março, 44 anos antes de Cristo, os idos de março. Júlio César está morto. E agora parece que Marte está furioso. Os romanos tinham o colégio de pontífices, que eram responsáveis por interpretar os presságios. Presságios nos céus, presságios de pássaros, presságios em todo lugar. Eram eles quem procuravam e o que significa. Na noite da morte de Júlio César, foi dito que Marte estava especialmente brilhante e vermelho, como se estivesse marcando o triunfo sobre o imperador. Mais de 2000 anos depois, sabemos que Marte não é vermelho porque está furioso. Marte é vermelho, literalmente, porque ele é enferrujado. Há vestígios de água na superfície de Marte e abaixo da superfície. Vestígios de quando Marte se formou. E ele enferruja ou oxida o ferro na superfície. Mas por que Marte ficaria mais brilhante em certas noites, dando um poder extra como um presságio? A distância entre Marte e Terra varia conforme os dois planetas orbitam o Sol. A Terra circula o Sol a cada 365 dias. Marte leva 687 dias, significando que algumas vezes, durante suas órbitas, a Terra está ficando cada vez mais perto de Marte. Finalmente, os planetas alcançam a fase que os astrônomos chamam de oposição. Isso é, quando Marte e o Sol estão em lados opostos da Terra. É durante a oposição que Marte está mais próximo da Terra e brilha com mais intensidade. Quando o Sol está diretamente entre Marte e a Terra, os planetas estão mais longe um do outro,
aproximadamente 7 vezes mais longe do que estavam durante a oposição. Observadores antigos costumavam ver presságios em objetos celestiais brilhantes que conhecemos hoje como planetas. Mas um planeta poderia ser responsável por um mistério antigo enterrado nas florestas da península de Yucatán, no México? Durante anos, arqueólogos estudando as ruínas maias em Chichén Itzá se perguntaram por que escadarias gêmeas em um dos prédios estão fora de alinhamento. Poderia estar, de alguma forma, ligado aos pontífices astrônomos que exerceram grande poder na cultura maia? Ao contrabalancear as escadas, que mensagem estavam tentando mandar através dos séculos? Nós sabemos isso. Os maias chamavam Vênus de a Grande Estrela. Os líderes maias sempre levavam em consideração a posição de Vênus em seus cálculos para batalhas e invasões. Quando Vênus está perto do horizonte, ele pode reluzir, ele pode mudar de cor. Vênus foi descrito como um OVNI mais vezes que qualquer outro objeto no universo. Você pode imaginar, para os antigos, quando estava fazendo aquelas coisas estranhas, aquele brilho e mudanças de cor, isso poderia ser visto como um mau presságio. Os maias, na verdade, cobriam suas chaminés, pois eles temiam que a luz maligna de Vênus pudesse entrar em suas casas. Se você olhar para Vênus, órbita após órbita, mês após mês, você vai notar que ele traça um padrão no céu. Esses padrões diferentes são refletidos na arquitetura maia. E então, a mensagem misteriosa é revelada. O desalinhamento da grande escada de El Caracol, um antigo observatório maia, combina perfeitamente com a aparição mais ao norte de Vênus. Luzes brilhantes no céu sempre atraíram a atenção de nossos antigos antepassados. E enquanto algumas eram meramente agourentas, outras estalavam com a ameaça de um ataque iminente. Nos limites setentrionais mais ermos do Alasca, a escuridão reina. Os ursos polares são comuns lá. Então também são os alces e outras criaturas perigosas que servem tanto como predadores de caça para os poucos que fazem desta terra seu lar. É escuro e assustador, e potencialmente mortal. Repentinamente, um homem caçando vê uma ameaça conhecida por seu povo desde os tempos antigos. Então ele faz o mais natural, o que gerações de nativos do Alasca fizeram antes dele. Ele puxa sua arma e prepara para se defender de um redemoinho elétrico que ele vê nos céus. Luzes resplandecendo. Uma sinfonia de cor misteriosa e sempre mudando. Hoje conhecemos esse fenômeno como a aurora boreal, as luzes do norte. E para muitas culturas, como os esquimós vivendo perto de Barrow, Alasca, a aurora é um mau presságio. Auroras. As luzes do norte ou do sul normalmente são vistas como maus presságios porque essas luzes fantasmagóricas no céu estão cintilando e são de origem desconhecida para as pessoas que as observam. Os deuses estão furiosos ou algo assim? Então, o que causa esse espetáculo cintilante no céu? As auroras são exemplos fascinantes da interação entre o Sol e nós aqui na Terra. O Sol tem o que chamamos de clima espacial. São as explosões solares ou outros fenômenos associados à atividade magnética do Sol que despejam em nosso planeta não apenas alta radiação, mas também partículas energéticas. A Terra tem um campo magnético. Agora, se esse campo magnético estivesse em isolamento, ele pareceria como uma maçã sem centro, mas não está em isolamento. As partículas carregadas solares ejetadas pelo Sol
invadem a Terra, nivelando o lado mais próximo e esticando o outro lado daquele campo. Também tem buracos no norte e no sul, chamados de vértices polares. O vento solar pode circular nos vértices polares, criando a aurora boreal e a aurora austral. Eles estimulam os gases na nossa atmosfera e, dependendo dos gases que são estimulados, você tem cores diferentes. Esses gases diferentes são exatamente os que são usados para fazer placas de neon que vemos em uma loja. Quando você vê aquela palmeira verde ou aquela placa vermelha, esses são gases diferentes sendo energizados. E é a luz escapando conforme os elétrons mudam os níveis de energia que enxergamos como essas cores diferentes. O espetáculo de luz extraordinário que uma aurora mostra não é a única forma de vivenciar uma. No entanto, você pode ouvir uma aurora também. Sempre existiram histórias de pessoas ouvindo sons associados à aurora, estouros e assobios. Mas não era claro se essas eram apenas histórias ou realidade, até que recentemente, quando cientistas conseguiram finalmente gravar isso sob circunstâncias bem específicas, você pode ouvir assobios e estouros associados à energia do Sol interagindo com a atmosfera da Terra. O que causa o som ainda tem um pouco de mistério. Pesquisadores acham que as mesmas ondas de energia solar que geram as luzes extraordinárias no céu também são responsáveis pelos sons próximos do solo. O fenômeno das auroras é um antigo mistério que se estende pelo cosmos. Júpiter tem auroras incríveis que vemos regularmente. Saturno tem auroras. E até Vênus. Presságios, agouros e sinais são como os antigos explicavam seu universo. Hoje, os astrônomos estão fazendo descobertas notáveis que ajudam a explicar a ciência por trás desses eventos que eram aterrorizantes. Uma das coisas que é realmente incrível sobre a época em que vivemos é que todas essas coisas que eram muito assustadoras para os nossos antepassados, agora as compreendemos através das lentes da ciência. Os humanos sempre quiseram saber sobre o futuro. Mesmo você sendo um romano antigo, um chinês antigo, uma pessoa morando na América no século XXI, nós queremos procurar sinais na natureza, sinais nos céus, que possam nos ajudar a entender as coisas, podem nos tranquilizar para sabermos o que acontecerá no futuro. Conforme aprendemos mais sobre o universo, o conhecimento está substituindo o medo. As pessoas vão para o norte para ver a aurora, fazem cruzeiros para ver eclipse. Os maus presságios de ontem são as atrações turísticas de hoje. Então, esta é a humanidade no limiar do século XXI, se esforçando para entender e vivenciar em primeira mão o que os homens e as mulheres através dos milênios outrora viram como maus presságios.